Quando pode ser declarada a morte presumida de uma pessoa? Geralmente, a morte presumida está vinculada à declaração de ausência da pessoa. Isso nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Nesse sentido, a ordem do artigo 6º do Código Civil é a seguinte, abre aspas, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Fecha aspas. Além disso, o artigo 7º do nosso Código Civil determina as outras situações nas quais a morte presumida de uma pessoa pode ser declarada sem a decretação de ausência da seguinte forma: abre aspas, pode ser declarada a morte presumida sem decretação da ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Fecha aspas. No entanto, a declaração da morte presumida, nos casos desse artigo 7º do Código Civil, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Essa é a ordem do parágrafo único desse mesmo artigo 7º do Código Civil. Com efeito, é importante informar que será declarada a ausência da pessoa desaparecida de seu domicílio sem dela haver notícia. Isso se essa pessoa não tiver deixado representante ou procurador para a administração de seus bens. Essa é a ordem do artigo 22 do Código Civil. Declarada a ausência de uma pessoa, será nomeado um curador para a administração dos bens da pessoa desaparecida, declarada ausente. Essa também é parte da ordem do artigo 22 do Código Civil. Além disso, também será declarada ausente a pessoa desaparecida que deixou o mandatário, mas esse mandatário não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou ainda se os seus procuradores forem insuficientes. Essa é a ordem do artigo 23 do Código Civil. Importante explicar que representante, procurador e mandatário são expressões usadas para indicar que o desaparecido deixou pessoa que recebeu poderes para, em seu nome, praticar determinados atos ou administrar interesses. Dessa forma, a lei e as explicações dadas respondem à pergunta feita no início dessa postagem. Com efeito, qualquer outra explicação irá além do limite da resposta.